Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. Vamos tratar hoje de um assunto muito importante, a dificuldade de perdoar. Como pastor há mais de 20 anos, eu sempre lidei com casos assim, e é muito comum e frequente você encontrar cristãos com essa dificuldade. E isso não é um sintoma bom, não é uma prática, um sentimento saudável para um cristão. Ele tinha que ser pronto, ele tinha que fazer isso com facilidade, pronto em perdoar. No entanto, alguns encontram dificuldade ou têm um perdão tardio. Perdoar aqueles que nos ofenderam ou que tropeçaram em nosso caminho, que de alguma forma nos prejudicaram. E isso acontece todo o tempo, ok? Nós estamos em um mundo cercado de pessoas limitadas, fracas, falhas, pecadoras, que invariavelmente vão errar conosco, vão falhar, de maneira pequena, ou de maneira grandiosa, em pecados, situações simples ou graves e complexas. Então essa é uma realidade nossa. E qual é o nosso papel como cristãos diante daqueles que falham conosco? O mandamento está claro, é perdoar. Pedro vai perguntar para Jesus certa feita: Senhor, quantas vezes devo perdoar aquele que pecar contra mim? 7. Jesus vai dizer, não digo 7, porém 70 vezes 7. Isso não é um termo, um número para ser somado, que dá 490. A ideia de Jesus é sempre, infinitamente, tantas quantas forem necessárias as atitudes de perdão. Perdoe. Então nós fomos chamados para perdoar os homens dos seus pecados, das suas falhas. O Pai Nosso também fala isso, que diz: perdoe as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. O Senhor Jesus, em Mateus 6, pressupõe que os homens perdoam os seus devedores, que o perdão é uma prática comum, corriqueira, regular dos cristãos. Agora, como entender, como ajudar aqueles que têm dificuldade em perdoar? Porque eu não quero te culpar, te julgar por isso. Sim, pode ser ter pessoas que têm essa dificuldade. Como então fazer para perdoar? Você precisa conhecer muito a sua condição, o seu estado, quem você era, quem você é e o que foi feito por você. Assim você vai ter mais facilidade de perdoar. E para isso eu quero usar uma passagem, uma parábola que Jesus contou do credor incompassivo, que você deve conhecer. Ele diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia a ele 10.000 talentos. E esse servo, não tendo, porém, como pagar, o Senhor ordenou que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos, a sua família, e tudo quanto possuía, a fim de pagar a dívida, porque era uma dívida muito grande. Então esse servo que devia ao rei, ao Senhor, prostrou-se, reverente, e rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Aquele rei, ao ver a situação dele, é tomado de compaixão, e diz no verso 27, e o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou a dívida. Mas olha o que aconteceu. Saindo, porém, aquele servo, que tinha recebido perdão, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga o que me deve, e te pagarei. E ele, entretanto, caindo-lhe aos pés, implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele faz a mesma coisa. Ele, entretanto, não quis, antes disso, lançou-o na prisão. Isso aqui é uma parábola que ensina claramente o que essas pessoas que têm dificuldade de perdoar estão passando. Este homem devia 10.000 talentos ao seu rei. Esse valor, se for ser somado hoje,
ele daria milhões e milhões de dólares. Era uma fortuna que ele devia, praticamente incalculável e impossível de se pagar. Mas ao se prostrar e clamar por misericórdia, aquele rei, tomado de compaixão, perdoa a dívida e o libera. E acontece que esse servo que foi perdoado tinha também outros servos, e um que o devia, mas devia ele menos, devia 100 denários. Os 10.000 talentos equivaleriam a milhões e milhões de reais. Os denários seriam alguns reais. Cada denário é o equivalente a um dia de serviço. Seria o equivalente, vamos arredondar para 100 reais. Então seria 90 dias de trabalho a 100 reais o dia que ele devia. Ou seja, uma quantia bem menor, bem pequena. No entanto, ele não quis perdoar a dívida do seu conservo. Então o Senhor o julga: servo mau, eu te perdoei 10.000 talentos, não deveria tu perdoar o seu conservo esses 100 denários? O que essa parábola nos ensina? Esse rei é o Senhor Jesus Cristo. Os servos somos nós, pecadores. Os 10.000 talentos é a nossa dívida para com Deus, os nossos pecados, que quebramos, infligimos toda a lei de Deus, e não há obras, não há nada que possamos fazer para pagá-los. Então o que acontece? O Senhor, em seu amor, compadece-se de nós e nos poupa e nos perdoa os pecados. Esses milhões, dezenas e dezenas de milhões de infrações e de pecados. Então vem aqueles que tropeçam conosco, algo muito menor, uma falha muito menor do que as que cometemos com o Senhor. E o que nós devemos fazer? Perdoá-los. O servo mau não perdoou, porque ele não levou em conta do que ele havia sido perdoado, de uma fortuna incalculável. Logo, porque ele não perdoaria alguém com uma dívida muito menor? Essa parábola é para ilustrar duas coisas. Ou esse servo não foi de fato perdoado dos seus 10.000 talentos, por isso não concedeu o perdão ao semelhante. Então isso é o ímpio. O ímpio não sabe do que ele foi perdoado, ele não se converteu, ou ele não tem consciência do que Cristo fez por ele na cruz. De outra sorte, ele teria que ter liberado o perdão. Se você quer ter facilidade em perdoar, se você quer vencer a dificuldade em perdoar, você precisa estar consciente do que Deus te perdoou, de quem você era. Você era um pecador, que quebrou toda a lei de Deus, morto em pecados e delitos, e pecou desde que nasceu contra Deus, de uma dívida impagável. E ele na cruz, levando o seu filho a morrer, perdoou essa dívida incalculável. Então, se você tem consciência do pecador que era e do que ele te perdoou, você então terá facilidade de perdoar aqueles que tropeçarão com você em coisas muito pequenas. Portanto, é impossível que alguém que é perdoado saiba do que foi perdoado, de quem era, do que fez, da dívida que tinha e de como ela foi paga. É impossível que esse negue perdão para qualquer outro, independente do nível da ofensa. É assim. Volte os seus olhos então para a cruz, para os seus pecados, quem você era, de onde Deus te tirou e do que Ele te perdoou. E quando você tiver consciência dos 10.000 talentos que Ele te perdoou, uma infinidade de pecados, você não vai negar o perdão daquele que te dever 100 denários ou que te ofender. Você vai conceder o perdão a Ele. Amém, queridos irmãos? Nascemos para perdoar. Dá o teu like aí, por favor, é importante para nós. Compartilhe a mensagem com o máximo de contatos e se inscreva no canal Paulo Júnior. Tenha um bom dia e perdoe, no nome de Jesus.